Você já parou para pensar sobre as causas de uma alteração na visão, como por exemplo a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, até mesmo uma catarata precoce e outras alterações que acontecem na visão? Você já parou para pensar qual é a causa delas? Porque é comum a gente ir no oftalmologista, fazer os exames, quando a gente começa a perceber que tem alguma alteração. Muitas vezes isso é na fase da infância, então na infância a gente já começa usando os óculos para corrigir essas questões e passa a vida utilizando dos óculos, utilizando das lentes corretivas para poder compensar essa alteração da visão. Mas você já perguntou por que houve aquela alteração nos seus olhos? Porque as estruturas dos olhos sofreram alguma alteração que gera essas consequências, esses sintomas visuais? Então, como qualquer outro tipo de problema, doença, sintomas, a gente pode olhar para as questões emocionais que estão atrás dos processos da visão. Porque nosso organismo, por formar um sistema de memórias, um sistema de crenças, esse sistema comanda o organismo físico. Então, nosso organismo físico responde a essas memórias. Então, quando nós temos uma memória incorporada, o corpo se molda a ela. E essa é uma pergunta super importante, porque dificilmente a gente para pensar sobre a questão dos olhos, porque é uma coisa tão comum, tão habitual, que, ok, tem uma alteração do olho, vou usar os óculos, vou usar uma lente para poder corrigir e tudo bem. Mas a gente muitas vezes não para pensar sobre isso. Então, questões emocionais. Quais são as questões emocionais que podem estar envolvidas e que contribuem para dar uma alteração na visão? E que a gente pode explorar no inconsciente, pode tratar, ir lá e desbloquear aquelas emoções ruins associadas às memórias, como eu já falei em outros vídeos, o quanto isso impacta a nossa vida, a nossa saúde, e a gente explorar isso vinculado às questões visuais, para a gente poder dar uma chance de cura, uma chance de mudar esse processo visual, essas alterações. Os graus não tendem a ir aumentando quando a gente tem uma alteração, por exemplo, como a miopia. Então tem pessoas que começam a aumentar, os graus vão aumentando, vão aumentando. Por que eles não podem diminuir? O que será que acontece que faz eles aumentarem? Então essas são questões e questionamentos importantes da gente fazer para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de alteração. A gente pode e deve fazer os tratamentos que a gente tem, convencionais, tratamentos médicos e outros tratamentos, enfim, que tem aí disponíveis, mas é importante a gente pensar sobre as questões emocionais, pensar o que está por trás disso e o que a gente pode explorar também para poder ajudar. Então a visão no córtex cerebral, ela está na região posterior. E aí, quando a gente sofre golpes, ataques, ameaças que a gente não está esperando, que são por trás, foram traiçoeiras, foram coisas que a gente sentiu como traiçoeiras, para o nosso organismo isso pode trazer uma questão emocional, psicossomática, uma interpretação que foi um golpe traiçoeiro que eu não vi. Então eu não vi chegando, eu não vi essa ameaça. E quando a gente percebe isso no nosso dia a dia, com questões que a gente entende como traiçoeiras, como desleais, a gente pode emocionalmente desenvolver uma questão da visão. Eu começo a mudar a minha percepção visual, porque era uma coisa que eu não queria ver, é uma coisa que eu não consegui lidar, eu não estou conseguindo lidar visualmente com aquilo. Aquilo para mim foi muito duro, foi um golpe duro, foi muito difícil, porque eu senti como uma traição, como algo traiçoeiro, como algo inesperado, que eu jamais poderia esperar aquilo de alguém. Essa questão que aconteceu. E isso pode vir, então pode desencadear alterações visuais, começar a mudar a nossa percepção visual, começar a desenvolver sintomas físicos por conta de um trauma adquirido. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando a gente perde de vista. Então quando a gente tem algo que a gente perdeu de vista, como por exemplo quando a gente é criança, a gente está andando com os pais e de repente a gente olha e não acha mais os pais. Perdi de vista. Isso pode ser também um golpe visual e isso trazer alterações visuais. E esse tipo do perder de vista, ele pode ser até mais comum na questão
da infância, por conta da gente, quando a gente é bebê, no nosso primeira infância, no nosso desenvolvimento, a gente ter essa relação de perder de vista esses pais, porque eles foram viajar, ou porque aconteceu mesmo algum afastamento que foi necessário porque os pais precisaram fazer algum tratamento e não podia ficar próximo, ou porque teve morte, né, um afastamento por morte, ou um afastamento porque foi adotado, enfim, eu perdi de vista aquele que eu tinha mais como proximidade. Isso pode gerar, sim, então, questões, alterações visuais. E essa questão, ela está muito ligada à interrupção do vínculo de aproximação. Então, a interrupção do vínculo de aproximação é quando a criança sente um afastamento desses pais, como eu mencionei agora, e ela sente, isso é inconsciente, e ela vai sentir uma dor tão grande dessa perda, desse afastamento, dessa rejeição, que ela rejeita a aproximação, quando ela tenta, né, quando esses pais tentam se aproximar, se isso é possível, ela rejeita essa aproximação. Então ela cria nela uma defesa, é inconsciente, mas a interrupção do vínculo de aproximação pode desencadear como um dos problemas, os problemas de visão, as alterações visuais que aparecem logo na infância, pode aparecer na fase adulta também, mas essa é uma questão importante também da gente pensar na nossa vida, de pensar se não tem questões inconscientes gerando esse processo visual. A outra questão que a gente pode trazer da questão da visão, que tem as questões psicossomáticas, é também aquelas questões do dia a dia que estão acontecendo, coisas no trabalho, coisas na família, relacionais, e que eu não quero ver, porque eu não estou conseguindo lidar com aquilo e eu realmente não quero ver, e aí eu posso começar a trazer um impedimento visual, e aí eu desenvolver outros tipos de doenças, não só as alterações visuais, mas outras alterações que são doenças nos olhos, que podem, né, que vão contribuir para eu não ver alguma coisa, ou para eu começar a diminuir a minha visão, e ela começa a ficar uma visão mais embaçada, uma visão, né, mais nebulosa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo lidar com alguma situação que pode estar acontecendo ali na minha vida. Essas questões todas podem aparecer por questões hereditárias, então a gente pode trazer memórias inconscientes herdadas. Isso é uma das coisas. A gente pode criar essas memórias ao longo da vida, como eu citei aqui alguns exemplos. Então, a gente tem muitos mecanismos de memórias que podem estar atrelados a esses problemas visuais, essas alterações de visão. Então, é muito importante que a gente explore essas memórias inconscientes, veja os níveis em que essas memórias estão. Então, a gente pode ter as memórias que são criadas dessa vida, com questões que aconteceram. Pode ser memórias genéticas, históricas, que têm a ver com os nossos antepassados. Então, a gente tem vários formatos de memórias. O importante é a gente explorar e buscar ajuda e tratar a visão, não só nos tratamentos convencionais, e também ir atrás das questões inconscientes, das memórias inconscientes que estão contribuindo para esse processo, que a gente não percebe que elas estão lá, porque elas são inconscientes. E as terapias integrativas podem ajudar muito a tratar. Então, a acupuntura, uma técnica excelente que pode ajudar. A acupuntura tem pontos em microsistemas específicos dos olhos. Então, isso já ajuda muito a melhorar a condição visual. Sem falar de todas as alterações energéticas que estão envolvidas. Então, por exemplo, na visão da acupuntura, o fígado, ele nutre, ele se abre nos olhos. Então, emoções guardadas, reprimidas, como ressentimento, raiva, ódio, não aceitação, elas podem alterar a energia do fígado e, consequentemente, alterar a visão. Então, a acupuntura é uma técnica excelente para explorar essas memórias inconscientes que vão estar lá ligadas diretamente com o fígado, na visão da medicina chinesa, e tratar. A outra técnica que ajuda bastante a explorar as memórias que podem estar ali sem a gente perceber, que são memórias que estão lá da infância e a gente não sabe que elas estão lá, é o Theta Healing, uma técnica que vai explorar essas memórias inconscientes e ir desbloqueando elas para poder ajudar a melhorar isso, se for a questão da visão e tiver atrelada a memórias inconscientes. A nova medicina germânica, que é uma abordagem que usa muito os tecidos embrionários com as relações psicossomáticas. Então, cada órgão que a gente tem, cada estrutura, surge de um tecido embrionário. Então, a gente pode explorar as questões emocionais vinculadas
aos olhos, entendendo de qual tecido embrionário que ela vem e quais são as questões aí relacionadas e ressignificar e buscar no dia a dia, buscar na história de vida questões que aconteceram, que tem a ver com aquilo que eu mencionei no vídeo e como a gente ressignifica isso, dá um novo significado para esse processo e isso muda o nosso formato de memória. Então a neurociência explica bastante essa neuroplasticidade, a capacidade que a gente tem de ressignificar e reestruturar as nossas memórias e isso muda o nosso estado físico. E a gente tem também a constelação familiar ou sistêmica, que vai explorar as memórias genéticas e históricas, que são as memórias que a gente herda dos antepassados. Então a gente pode estar carregando questões como foram ditas aqui no vídeo, só que dos nossos antepassados. E aí a gente vai tratar isso no campo inconsciente através da técnica da constelação familiar. A gente tem várias outras abordagens, mas como eu sempre falo, são as que eu trabalho, por isso eu cito essas 4, porque eu trabalho com elas, eu sei o quanto elas são boas e podem ajudar. Então, pessoal, se você se identifica ou se você conhece alguém que tem essas alterações visuais, esse pode ser um caminho que pode trazer muitos benefícios. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.